Quero chamar sua atenção porque agora a gente fala de uma situação triste que tem repercutido na internet e se tornado manchete nas últimas semanas. Eu estou falando da crueldade contra animais, pelo menos 3 casos nos últimos dias. Muita gente se questiona, né? Como que alguém tem coragem de fazer isso? Como identificar os primeiros sinais em alguém que pode vir a cometer esse tipo de crime? É crime. E o que fazer para evitar novos casos? Nós fomos, então, conversar com o psicólogo sobre o assunto, porque se existe um crime, claro que daí é por parte da polícia, denunciar, entrar em contato, registrar boletim de ocorrência, mas existe também esse lado do psicológico. E nós vamos ver agora na reportagem. Nos últimos dias, histórias de violência cruel contra os animais em Joinville e na região. Difíceis até de contar. Em Barra do Sul, um cão levou marteladas porque simplesmente quebrou um objeto da casa. Palavras do homem suspeito que deveria ser o tutor e dar amor e cuidados. Ele vai responder inquérito. Em Joinville, menos de um mês, a mesma triste e revoltante ocorrência 2 vezes. Cães amarrados ao trilho do trem. Nenhum resistiu a tamanha maldade. Não há qualquer suspeito. E a crueldade não parou por aí nas últimas semanas. No bairro Morro do Meio, 4 gatos foram encontrados mortos dentro de sacolas plásticas com sinais de estrangulamento e esfaqueamento. Eles tinham tutores, que denunciaram, junto com a Frada, ONG que atua em defesa dos animais. A polícia agora investiga o caso. Tantos fortes relatos em tão pouco tempo faz refletir. O que leva alguém a cometer esse tipo de ato? Cada um tem uma opinião sobre as coisas, cada um tem uma visão, depende do momento da pessoa também, né? Como ela está para reagir, né? Então, assim, eu não consigo dizer nada sobre isso e julgar sobre isso, né? Acho que a pessoa, primeiramente, não deveria nem existir, né? Porque, gente, são animais, são inofensivos, eles não têm como se proteger. Porque eles não sabem se defender sozinhos, né? Então, eu sou contra. Eu tenho vários adotados lá em casa, até tiremos da rua, minha irmã também, minha nora também, nós, toda a família é contra. Esse psicólogo ajuda a explicar o que pode parecer inexplicável. A crueldade em cometer um ato desse passa pela formação, a educação recebida. E para isso, assim que identificado, é tratar. É bem importante a gente entender como isso começa a aparecer. E aí eu chamo a atenção para o caso da infância. Sempre costumo avisar que a gente ensina as crianças a se relacionarem com os pets, com os animaizinhos. Se essa criança não está apresentando um comportamento agressivo com o pet, se essa criança não está brincando de causar dor, se não está achando divertido a dor daquele pet, a gente começa a identificar. Não, toda criança vai ter curiosidade de ver quais são os sons que o animal emite, etc. Só que tem uma questão que vai diferenciar. Se essa educação for muito bem realizada, num meio muito seguro, onde os humanos também se respeitam, a criança vai entender de que aquele pet, aquele animalzinho, faz parte da família e não pode sentir dor. Ele vai ter empatia por esse pet. Se essa criança não aprende, a gente tem um risco grande dessa criança relacionar sentimentos de aversão, de machucar, de não ter empatia com os pets e ter problemas futuros. André também explica que nos últimos anos, o bichinho, como cão e gato, passou a fazer parte do ambiente, núcleo familiar. E isso traz um impacto muito forte quando há casos de violência. Nas redes sociais, viraliza rápido. As leis caminham para uma punição, mas ainda brandas. Então, qual o melhor caminho? Buscar combater com denúncias e educação. Mais tarde, essa criança que vai crescer, que não vai conseguir lidar ou desenvolver empatia com esses animais, ela pode sim desenvolver algum tipo de transtorno e o tratamento ideal seria psicológico para ela entender e desenvolver a empatia com esses animais, né? E se questionar se de repente ela teve alguma relação de violência na infância, na adolescência. Mais importante é quando o sujeito toma consciência de si mesmo, porque quando ele toma consciência de si mesmo, ele consegue cuidar do outro, inclusive dos animaizinhos. Eu não tenho dúvidas de que um ato tão cruel esse, quando acontece, esses tantos que a gente teve que registrar nos últimos dias, difíceis realmente de contar, de realizar até a reportagem, não me resta dúvidas de que a gente coloca até em questionamento a conduta como ser humano, porque se faz isso para um animal indefeso, que não tem nem como se defender naquele momento, a gente questiona até a conduta como ser humano, no dia a dia, com um outro humano, com uma criança.
e por aí vai. Então, realmente passa muito pela educação. A educação dentro de casa, esse convívio com os animais. Nas escolas também, né? A gente vê tantos trabalhos de educação, de formação, esse conjunto do viver em comunidade para mostrar que, ó, são bichinhos, são indefesos e se você não dá conta de cuidar, tem quem queira, compartilhe, diga, ó, não estou dando conta, não consigo, para não ter que fazer um ato como esse ou tantos, como a gente acabou mostrando na reportagem, e isso em poucos dias, viu, infelizmente.